Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ações quase de graça e ainda assim pagando um dividendo altíssimo nesse mês de março. Inclusive você vai ver algumas delas com um earning yield de mais de 24%, que torna ela muito barata e ao mesmo tempo com um dividend yield de mais de 15% nos últimos 12 meses. Já me conta aqui nos comentários qual é a ação barata de dividendos que você está olhando para sua carteira, enquanto eu parto direto para te contar a ação número 1. Boa, vamos lá. E a primeira ação muito barata pagando um dividendo alto é uma das líderes do setor imobiliário de alta renda do Brasil, a JHSF, de código JHSF3. E aí, começando a dar uma olhada nessa empresa, se a gente olha para a cotação nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda de aproximadamente 11%, mesmo quando a gente já considera os dividendos na conta. Só que se a gente tira esses dividendos da consideração, a queda, na verdade, vai para 18%. Vamos dar uma olhada em como é que está o resultado mais recente da empresa para a gente poder entender por que isso está acontecendo. E antes de mais nada, um disclaimer aqui, é que a JHSF, assim como algumas outras empresas da bolsa, ainda não divulgou o resultado do quarto trimestre de 2024. E é por isso que tudo que a gente vai olhar aqui é baseado no resultado mais recente, do terceiro tri. Inclusive que mostrou uma alta de 44% nas vendas da empresa, o que parece ter demonstrado um certo respiro no gráfico ali na segunda metade do ano passado. Além disso, as vendas no setor de incorporação por parte da empresa aumentaram também e geraram um lucro de 35 milhões só nesse segmento. E aí, recentemente, a própria JHSF aprovou a continuação do seu programa de recompra de ações, que indiretamente acaba aumentando a remuneração do acionista que detém as ações da empresa. E apesar do resultado do quarto tri ainda não ter saído, a expectativa é que esse resultado seja positivo, mostrando novamente um crescimento de vendas por parte da empresa. Mas dito tudo isso, por que ela está sendo citada num vídeo de uma empresa barata e com dividendos? Será que é porque ela está caindo que ela ficou barata? E se você já nos acompanha aqui há algum tempo, você sabe que a cotação por si só ela não fala muita coisa por trás de uma empresa. Para entender se uma empresa está barata ou não, a gente olha para a principal métrica que mostra isso no mercado, que é o múltiplo EV/EBIT, que inclusive nesse momento está num dos menores patamares dos últimos 7 anos para a JHSF. Consequentemente, a gente chega num earning yield que faz tranquilamente da JHSF uma das empresas mais baratas da bolsa nesse momento, com mais de 19% nessa métrica. Então, beleza, ela tá barata, mas quando a gente olha para dividendos, a gente vê uma coisa interessante também. Apesar de uma queda significativa no ano 2023, o fato é que atualmente, nos últimos 3 anos, a empresa vem aumentando consideravelmente seu dividend yield, chegando a um valor de quase 10,5% nesse momento. Bem acima, inclusive, da média do setor que ela tá. E aí eu sei que muita gente que entra nesse vídeo aqui tem a dúvida: tá, Felipe, mas eu devo focar mais a minha carteira em ações de dividendos ou em ações mais baratas? Qual delas é a melhor? Aqui no Clube do Valor, dentro do nosso guarda-chuva de investimento em ações, a gente tem vários tipos de estratégias diferentes. Inclusive 2 específicas que olham para ações baratas e outra para um foco maior em dividendos. Que inclusive dá pra gente comparar as 2 estratégias e entender quais são as diferenças de resultados. Se a gente olha para os últimos 20 anos das estratégias máquina de dividendos e as ações mais baratas da bolsa, o que a gente vai ver claramente é que uma estratégia de ações baratas, ela tem um potencial de retorno maior no longo prazo. Foi isso que aconteceu com o retorno anualizado dessas 2 estratégias, apesar das 2 terem uma performance bem acima da média. Em compensação, como é de se esperar também, uma estratégia de ações baratas ela carrega um risco maior do que uma estratégia de dividendos. Ou seja, se você aceita mais risco, está buscando um potencial de retorno maior e não se preocupa com dividendos no curto prazo, muito provavelmente uma estratégia de ações baratas é para você. Em compensação, quando você começa a focar mais em ações de dividendos, a gente vai ver um fluxo de dividendos ao longo dos anos assim saindo das ações mais baratas da bolsa para algo parecido com isso aqui de uma estratégia mais focada em dividendos, ou seja, uma média visualmente mais alta de proventos recebidos ano a ano. Então o ponto principal é, se você valoriza muito a entrada de proventos na tua conta, é natural que você busque mais uma estratégia de dividendos. Se você quer mais risco e mais retorno, uma estratégia de ações baratas, ou seja, a melhor de todas é a que se encaixar mais no teu perfil. Só que o que mais acontece aqui nas consultorias que a gente presta no Clube do Valor são investidores que chegam aqui com carteiras cheias de ativos que eles não têm clareza o suficiente do porquê que elas estão ali. Muito menos a hora certa de comprar ou de vender aqueles ativos. E a verdade é que a grande maioria deles acaba comprando ativos porque leem em manchetes de jornais que elas ficaram baratas, que elas são boas para dividendos naquele momento. O que demonstra uma falta de clareza por trás da estratégia para selecionar aqueles ativos. E é por isso que, para evitar esse tipo de problema, inclusive para investidores que acabam investindo dessa maneira, um estudo de alguns anos atrás da JP Morgan, uma das maiores gestoras de recursos do mundo, chegou à conclusão, com base em dados, que a média de rentabilidade do investidor médio que investe por conta própria fazendo pesquisas na internet ficou abaixo até mesmo da inflação. E é justamente para evitar esse tipo de problema, esse tipo de atraso na tua vida financeira, que a gente aqui no Clube do Valor está oferecendo de forma gratuita uma sessão individual para desenhar um novo plano de investimentos personalizado junto contigo, onde um dos especialistas da nossa equipe vai sentar individualmente contigo, entender como é que você pode investir, comprar e vender ativos de forma mais assertiva. Para você se inscrever, basta fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. De tudo isso, vamos para a segunda ação do vídeo. Essa que caiu mais de 15%.
mesmo considerando dividendos. E sem os dividendos a queda seria de 22%. Diferente da primeira ação, essa aqui já divulgou o resultado do quarto trimestre, onde a receita líquida atingiu 460 milhões, o que significou uma redução de 8,4%. E o lucro líquido foi pior ainda. Ele bateu ali a casa dos 50 milhões, mas representou uma queda de quase a metade na comparação de ano contra ano. E o principal fator para essa queda recente foi a crise hídrica que afetou o Paraguai e o Uruguai, onde está a principal operação internacional dessa empresa. E por tabela, essa empresa aqui também sofreu com a crise do agro. Só que enquanto tudo isso acontece, o fato é que quando a gente olha para o EV/EBITDA dessa empresa aqui, a gente vê ela num dos menores patamares dos últimos 8 anos, colocando ela com um earning yield muito alto nesse momento, na casa de 22%, estando entre as ações mais baratas da bolsa de forma disparada. Na mesma leva, se a gente olha para o dividendo atual dessa companhia, a gente vê que de 4 anos para cá, essa empresa aumentou sua prioridade na distribuição de dividendos, chegando a um dividend yield médio na casa dos 9% nos últimos 3, 4 anos, e atualmente em mais de 11%. Essa empresa aqui que é conhecida por desenvolver sistemas e soluções de armazenagem, principalmente para o setor agro aqui no Brasil. Eu tô falando da Kepler Weber, de código KEPL3. Tá, Felipe, mas o que é esse earning yield que vocês tanto falam? É um múltiplo que compara o lucro operacional, ou seja, o resultado que aquela empresa gera com a sua operação, e divide isso pelo seu Total Enterprise Value, que nada mais é do que a soma do valor de mercado da companhia com a sua dívida líquida. De forma geral, o earning yield nos mostra as empresas que estão com uma operação mais eficiente, porque elas geram um resultado muito bom, só que mesmo assim estão com um valor externo da companhia muito baixo, muito barato em comparação com o seu resultado. E é por isso que olhar para essa métrica de earning yield nos últimos 20 anos mostrou um resultado tão mais eficiente das empresas baratas, mostradas por essa linha azul clara, que foi uma performance de mais de 5 vezes do que rentabilizaram as ações caras nesse mesmo período. Ou seja, uma estratégia assertiva pensando em ações para aumentar a sua renda passiva da sua carteira de forma brutal no longo prazo. Inclusive, se você está buscando aumentar a sua renda passiva com ações, com renda fixa, com uma carteira bem montada de investimentos, e mais que isso, se você quer acelerar o teu caminho à tua renda passiva, aí eu preciso te convidar para um evento online 100% gratuito, chamado Jornada da Renda Vitalícia, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar como chegar numa renda passiva vitalícia de 30 mil reais por mês, usando o terceiro ponto de alavancagem patrimonial. Esse evento vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, de forma totalmente gratuita, e as inscrições já estão abertas. Você pode participar clicando no segundo link aqui da descrição do vídeo. Beleza, dito isso, vamos para a ação número 3. Essa aqui no último ano caiu mais de 12%. Só que se a gente considerasse os dividendos pagos nessa conta, a queda seria de mais ou menos 1%, ou seja, meio no 0 a 0 ali. E essa aqui que é mais uma empresa que ainda não divulgou o resultado do quarto trimestre, então vamos olhar para o terceiro tri. E não foi lá essas coisas, a receita líquida dela, ou seja, o volume de vendas caiu 15%, assim como o lucro bruto que caiu 15% e o lucro líquido que caiu 70%. No resumo, a empresa colocou menos dinheiro para dentro do caixa e no bolso dos acionistas. Boa parte dessa explicação vem da queda dos preços do minério de ferro, que é a principal commodity usada por trás das vendas dessa companhia. E aqui nesse gráfico a gente vê como sofreu também nos últimos meses. Tá, mas por que essa empresa também tá barata nesse momento? Quando a gente olha pro EV/EBITDA, a gente vê que ela teve uma alta ali, chegando a mais de 6 no ano passado, só que nesse momento, com a queda atual das cotações, ela tá em 4,27, estando inclusive abaixo da média do setor para esse múltiplo. Isso coloca ela com um earning yield de mais de 24%, estando disparado ali entre uma das mais baratas da bolsa. E na mesma linha, a empresa vem conseguindo manter um dividend yield muito alto, onde em 2022 ela conseguiu extrapolar todas as métricas ali, com 22% de yield, e atualmente ela está na casa dos 15%, ainda sendo um fluxo de dividendo muito alto. Eu estou falando aqui da CSN Mineradora, de código CEMIN3. Dito isso, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, e se você quiser entender por que o fundo imobiliário XP-MOL está passando por uma crise financeira severa nesse momento, aí você precisa assistir esse outro vídeo que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.